Então, meu irmão, minha irmã, estamos aqui para a leitura orante do 29º domingo do tempo comum. É o texto de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. É o texto famoso, a viúva insistente ante o juiz iníquo. E é para esse domingo, dia 16 de outubro. Vamos lá. Jesus contou ainda aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nesta mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que esta viúva está a me dar fastio, vou-lhe fazer justiça, para que não venha, por fim, esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? É esta a parábola, ou melhor, a palavra do Evangelho deste domingo 16 de outubro. É o 29º domingo do tempo comum. Vamos lá, meus caros. No domingo passado, o texto foi o dos 10 leprosos. Era o capítulo 17. Depois daquele texto dos 10 leprosos, Jesus se pôs a falar aos discípulos sobre o dia do Filho do Homem, ou a segunda vinda de Cristo, que era uma expectativa bastante férvida. Lá pelos anos 80 depois de Cristo, tempo em que Lucas escrevera o seu evangelho, entre 80 e 85. Neste contexto daí, nesse contexto os cristãos estavam, aqueles da Ásia Menor, a enfrentar perseguições, rejeições, humilhações. Não encontravam espaço nas repartições públicas, não encontravam anteparo social por parte das autoridades da época, eram-lhes fechadas as portas simplesmente por serem cristãos. Eram as mais variadas formas de recusa a eles. Se ainda não era a perseguição mediante a violência, o contexto era de rejeição. Então Lucas escreveu aos cristãos de sua época, anos 80, 85, a parábola, tomou dentre as parábolas de Jesus
porque eles não escreveram absolutamente todas as parábolas. Resgatou esta, e a exclusividade de Lucas, para aqueles cristãos leitores perseguidos. Vamos lá. Contou Jesus aos seus discípulos, os leitores. O Evangelho é de Lucas, e em Lucas, discípulos não são aqueles 12 apenas, são todos os seguidores. Contou-lhes uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Orar sempre, aqui foi traduzido, sem jamais esmorecer. Talvez a tradução melhor seria, sem jamais endurecer-se, sem jamais cansar. Às vezes, com que frequência, aliás, somos tentados a dizer que rezamos, oramos, pedimos e Deus parece não nos ouvir, não nos atender. Parece que teríamos certos direitos, inclusive, porque afinal não é que sejamos tão maus e por que certos infortúnios nos atingem justamente nós. Nem sempre somos levados a compreender os desígnios da vida e da história. Então, com que frequência perfilamos Deus ou modelamos Deus ao nosso gosto? Era a tentação daqueles cristãos. Desejavam que houvesse uma intervenção miraculosa que descesse dos céus, punisse aqueles adversários que atormentam o cotidiano daqueles seguidores fiéis ao Senhor. Era para a gente assim, que estava tentada ao desânimo e também à revolta, que Lucas escreveu. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus. Este é o primeiro personagem. Frio, calculista, indiferente. E na mesma cidade, uma viúva. Viúva é o protótipo, é o retrato, é a ilustração mais evocativa da pessoa em desamparo. É a imagem dos cristãos em desamparo. É a imagem dos cristãos ignorados, marginalizados ou perseguidos. Na mesma cidade havia uma viúva que pedia: faze-me justiça, ou faze-me, liberta-me da marginalidade. É a voz dos cristãos. Depois pensou consigo, o juiz: não temo a Deus, não respeito os homens, mas vou atender esta viúva para que não me esbofeteie. Ora, como vai uma viúva esbofetear um juiz? O que pretende o evangelista? Não se trata aqui de pedir a Deus até que Ele se convença por temer que nós possamos ter nossas reações. Não. Por que orar? Orar sempre, sem jamais endurecer-se. É esse o grande tema. Mas dentro de um quadro de justiça, faze-me justiça. Não é que eu vou pedir até que Deus se enfastie de tantos pedidos até que Ele atenda. Não. Trata-se de orar, não de pedir. Orar. Quem ora interpreta pessoas e situações com a sensibilidade de Deus. Quem não ora interpreta tudo isso segundo as lógicas dos desamparos, dos endurecimentos, ou também das violências, ou também das friezas que vez por outra parecem nos envolver. O orante nunca deixa de esperar. Esta viúva
ilustra a comunidade orante, que sabe esperar porque a crê, confia, que um dia os critérios de Deus serão os prevalecentes. Não se trata, pois, diante de tantas situações injustas, de querer que sejamos nós, por nossas próprias vitalidades, exigir de Deus ou dos outros, segundo os nossos próprios poderes, ou influxos ou interesses. Não é isto. Não é isso, aliás. Observemos a pergunta. Quando o Filho do Homem, a pergunta final, talvez seja mais uma afirmação do que uma interrogação. Na língua grega não existem pontos. Pontos de exclamação, ponto final, vírgula, ponto de interrogação. Talvez seja melhor até não uma interrogação, mas quando o Filho do Homem voltar, espera encontrar fé sobre a terra. Do que se trata? Que os cristãos se mantenham orantes, colocando nas mãos de Deus o seu próprio futuro. A fé não é uma atitude psicológica, é uma disposição interior de quem sabe que Deus, antes ou depois, assumirá o comando da história segundo os critérios de bondade revelados em Jesus Cristo, e que nunca deixará sem respostas aqueles que forem perseverantes. Os que perseveram orantes nunca terão um coração endurecido, nunca farão opções pela violência, ou então nunca confiarão nas próprias capacidades, porque então prevaleceriam as lógicas humanas. O Senhor vence o mal e a justiça segundo os seus métodos. Quais? Está o caminho para Jerusalém. Ir até Jerusalém e oferecer a bondade até lá onde mais vigorosa era a injustiça. Vamos para a nossa segunda parte da leitura orante deste 29º domingo do tempo comum. É o texto de Lucas 18:1-8 e é aquela conhecida palavra da viúva persistente, parábola, perdoe-me, daquela viúva persistente na oração ante a indiferença do juiz iníquo. Mas por se tratar de oração, não basta que nos lancemos a um ato habitual, precipitado e autômato. É preciso que tomemos consciência. Eu peço, pois, que me acompanhe, você, telespectador, no processo de pacificação interior. Feche seus olhos, aquiete-se, respire profundamente uma primeira vez, lentamente, aliás, mesmo que haja uma espécie de pressão do próprio corpo, do organismo a apressar o processo respiratório. Contenha-se. É questão de uma ou duas vezes. E isso já nos serena. Respire então uma primeira vez lentamente. Inspire, isto é, o ar para dentro. Expire o ar para fora.
Vamos fazer isso uma vez. Agora uma segunda vez. Tente sentir alguma parte do seu corpo. Ponhamos aqui, elejamos as pernas. Sem tocar, sinta a sua perna direita, a coxa direita. Depois, do joelho até o pé, as canelas, é isso mesmo, canela chamamos popularmente. Agora a coxa esquerda, sinta sem tocar. Também a perna esquerda, a palmeira, a panturrilha, sinta cuidadosamente. Podemos tentar agora um passo ainda mais atento e profundo. Vamos sentir o sangue a circular pelas nossas artérias, pelas nossas veias. É com esse corpo que oramos. A pacificação interior é um disciplinamento do corpo. Agora vamos suplicar ao bom Deus, ao Espírito de Deus melhor, que venha orar conosco. Podemos pacificar o corpo, mas o espírito, sozinhos não conseguimos. O nosso espírito, a nossa alma, aquela verdade mais profunda de nós mesmos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovareis a face da terra, e renovareis a nossa interioridade, nossas mentes e afetos, para orar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora imaginar, reler o texto pelas imagens que ele nos proporciona. Isso tudo para que possamos entrar, digamos assim, no Evangelho e participar da palavra como se ouvíssemos o próprio Senhor. Jesus está em viagem para Jerusalém, não se sabe bem em que ponto. Mas os discípulos, naquele tempo, especialmente se caminhava, era assim que se viajava, e em grupo, até para se defender de possíveis assaltos. Talvez no caminho pararam em alguma praça, num vilarejo qualquer. Ficam um dia ou dois, descansam, perguntam, deixam-se ensinar. Vamos pensar, imaginar isso. E lá o Senhor a contar-lhes uma parábola. Vamos imaginar o assunto oração. Difícil saber se os discípulos perguntaram ou Jesus tomou a iniciativa. Aqui temos a iniciativa do próprio Senhor. Orar sem jamais esmorecer ou sem jamais endurecer-se interiormente. Vamos tentar imaginar uma cidade com uma viúva, ou muitas viúvas, todas as cidades têm. É o símbolo, é o retrato da pessoa pobre, da pessoa desamparada, da mulher esquecida, dos esquecidos e marginalizados. Hoje nós temos os fóruns
É lá que os juízes atuam. Podemos até imaginar uma repartição pública e aquela velhinha, viúva, encurvada, insistente. Não para, não cessa, não se retrai, não desanima. Faze-me justiça. Vamos tentar imaginar aquele homem frio, na função de juiz, é uma parábola. Aquele homem frio, indiferente, talvez enfastiado já com aquela viúva, insistente. Vou lhe fazer justiça para que não venha por fim a esbofetear-me. Ora, ora. Que juiz seria esbofeteado por uma viúva? Mas é parábola. Vamos imaginar o Senhor a dizer isso aos discípulos. Talvez eles até deem uma pequena gargalhada, afinal, viúva nenhuma faz isso. Não tem forças, é incapaz. Mas é parábola. O Senhor quer ensinar algo maior do que a historieta. Não é uma historieta, é uma reflexão do próprio Senhor. Faze-me justiça. O que fez o juiz, podemos imaginá-lo, usando aqui os retratos da parábola, a decidir atender aquela viúva. Foi explicado há pouco. Quem ora não é que muda os pensamentos de Deus, mas muda os próprios. Vamos colocar a nossa imagem lá na parábola. Vez por outra queremos que Deus atenda às nossas demandas segundo os nossos gestos, nossos critérios e nossas vontades. Pedimos, pedimos, pedimos. Se aquela viúva nos encontrasse, ela estaria a nos dizer para orar sempre, não para que Deus se canse e enfastiado nos atenda, mas para que, orantes, nunca substituamos os critérios de Deus pelos nossos. Talvez ela queira tocar nos nossos ombros, no meu ombro, no seu, querido telespectador, para dizer: nunca deixe de orar. Não porque Deus se cansaria e atenderia pelo cansaço, mas porque o orante é capaz de esperar sempre, porque sabe que Deus não deixa sem respostas os que o buscam. Mas a própria viúva nos diria, ela venceu não porque era forte, mas porque foi orante e perseverava. Talvez o próprio Senhor agora queira nos olhar e queira nos pedir como é que oramos. Se oramos, como o fazemos. E ao final ele talvez queira nos perguntar se oro com fé. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé? É como se ele quisesse me perguntar de maneira amável, respeitosa, porque conhece a minha dor e às vezes os meus cansaços. Talvez ele queira perguntar se a oração fez de mim uma pessoa mais maleável, menos tensa, menos agressiva, mais capaz de perceber os sinais de Deus até nas contradições da história.
Jesus pode até nos lembrar que estava a caminho de Jerusalém, que os milagres escasseavam, mas o caminho devia ser percorrido. E está talvez a me convidar: venha comigo, vamos a Jerusalém. O que vou lhe responder? É a hora da minha palavra orante.